se tem alguma dúvida específica dos exercícios, se vocês estão aproveitando lá o fórum de dúvidas. Como é que está sendo? Pode falar, Natália. Então, Kleber, eu estava tendo um pouquinho de dúvida, deixa eu ver qual que era o exercício, que era para você fazer respostas de uma equação quadrática de segundo grau, né? Uhum. Que daí ele pedia o resultado naquele formato lá que você colocou das raízes complexas, né? Uhum. Só que daí eu não entendi se queria que mexesse, se mexesse naquilo ou se deixava como o Python já deixa, né? Que para dar respostas complexas ele faz o número Perfeito. e tá. Mas assim, vamos lá. Você já tinha calculado o valor de delta, né, para descobrir se iam ter raízes complexas ou não, certo? Uhum. A ideia seria, na hora do print mesmo, vamos lá. Você sabe que se o delta for negativo, no final das contas, quando você for tirar a raiz ali, a parte complexa vai ser mais ou menos raiz de delta i sobre 2a, né? Uhum. Tipo, beleza. Então, assim, seria guardar esse cara, essa raiz mais e menos raiz de delta sobre 2a e na hora de fazer o print, colocar exatamente isso. Essa raiz mais a string i, sabe? Ah, Como uma tá. mensagem mesmo. Tipo, para o Uhum. usuário entender uma coisa do tipo, 3 mais 2, sei lá, 2i, sabe? Tá. Então, É que o próprio Python deixa, né? Um número complexo, ele faz lá, não deixa tipo o jeitão dele, assim, que ele perfeito. coloca um monte de coisa, assim, ele coloca, daí não é o i, né? Ele coloca, acho que J, alguma coisa assim. Perfeito, sim, sim. Mas eu, assim, quando eu imaginei o exercício, eu pensei sobre isso, tipo, Aham, de pegar a parte complexa, mais um i, sabe? No momento tá. de imprimir mesmo. Mas dependendo da maneira com que você desenvolveu, se você usar esse output do Python, também não tem problema não. Tá, beleza. Vou lá dar mais uma olhada, então. Obrigada, Kleber. Nada. O João está perguntando como colocar o mais ou menos. Na realidade, assim, eu proporia você fazer no teu print colocar as raízes são tararã mais 3i e tararã menos 3i, sabe? Colocar ela e o conjugado tipo numa mesma mensagem, assim. Não colocar mais menos, sabe? Colocar mais, tararã, a parte positiva e a parte do negativo. Tá bem? Tranquilo. Então, beleza, pessoal. Vamos começar. Ô, Kleber, André falou Claro. que tem uma pergunta da lista aqui. Desculpa, André. Pode falar. É... Boa, boa. O André está perguntando, tipo, se a gente poderia considerar que o nosso usuário não vai sacanear com a gente, né? Tipo, entre com um número inteiro e o cara escreve pizza. Podemos sim supor que ele é um usuário coeso, vamos dizer assim, né? Que ele não vai colocar nenhuma groselha lá, tipo. Então, se a gente pede, eu entendo o que você quer dizer. Basicamente, seria fazer uma tratativa de erros, né? Então, se eu peço um número, um inteiro positivo, então, se você colocar menos 12, poxa, vai quebrar o meu código, muito provavelmente, porque ele não vai estar preparado para esse input. Porém, a ideia é que, de fato, a mensagem que você diga seja autocontida, né? Tipo, que de fato expresse a sua necessidade com relação ao input e que o usuário vai fazer o input segundo aquela sua mensagem, tá bom? Então, se você pedir um inteiro positivo, ele vai colocar um inteiro positivo. Legal, a Samara perguntou, na lista 6 eu não consegui fazer o input da lista. Assim, existe na realidade, quando eu pensei nesse exercício,
eu não estava nem tão preocupado com como uma lista seria recebida por vocês e mais na ideia da ordenação e tal, verificar se a lista está ordenada ou não. Mas assim, um colega de vocês mandou a solução dele para ver se fazia sentido e tal, com relação a esse input. E eu achei uma ideia legal, vou compartilhar com vocês, que é perguntar quantos inteiros, qual que é o número de elementos que essa lista vai ter para o usuário, e aí quando o cara falar assim, minha lista vai ter 10 elementos, você pode criar um for e gerando esses inputs. Então, for e de 1 até 10, né, de 0 a 9, o que você vai fazer? Input, digite o número da lista. E apendando esses caras na lista até ela até ela atingir o número que ele colocou de elementos. Acho que essa é uma hipótese. Fez sentido, Samara? Mas assim, no limite, pessoal, se vocês não conseguirem, de fato, não se atenham tanto à questão da construção da lista. Se vocês falarem, puxa vida, nossa, não vou entregar esse exercício porque eu não estou conseguindo escrever aqui esse input, assuma que existe uma lista. Tipo, coloca lá, lista igual a 3, 9, 12, e aí tipo, desenvolve o algoritmo de vocês em cima desse contexto, de que uma lista chegou para vocês já no formato de uma lista bonitinho, tá bom? O André está comentando aqui que pegou um código pronto para fazer o input sem pedir o número de elementos. Você já mandou a sua lista, né, André? Eu dei uma olhadinha lá, ficou bem bacana, assim. Foi uma solução inteligente com list comprehension. Acho que isso daí também é uma coisa que acontece bastante, tá, pessoal? Da gente, no trabalho, sempre dar um Google, assim, para ver como faz uma coisa ou outra, por questões de sintaxe. Então, o André aí só utilizou dessa estratégia. Agora, deixa eu compartilhar a tela com vocês. Para a gente iniciar a aula de hoje. Aí, qualquer coisa que vocês forem tendo dúvidas, a gente pode discutir aqui na hora do intervalo e tal. Mas sem estresse, assim. Hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre a definição de função. Tipo, esse é um dos tópicos da aula, na realidade, né? Vocês já devem ter visto, pensando no contexto matemático, né, o que significa uma função, né? Então, assim, de maneira intuitiva, função é uma sequência de comandos que executa alguma tarefa e que tem um nome. A sua principal finalidade é nos ajudar a organizar programas em pedaços que correspondam a como imaginamos uma solução do problema. Então, assim, o que eu estou querendo dizer com isso? Quando eu falo sobre uma função no Python, é uma entidade que tem um determinado nome e que ela efetua uma sequência de operações. Então, é como se fosse um algoritmo e te dá um determinado output. E essas funções, elas necessitam de parâmetros, elas recebem parâmetros para executar essas ações. Então, assim, vou dar um exemplo aqui bem bobinho, vamos dizer assim. Se eu defino minha função hello, eu já explico para vocês toda a sintaxe e tal, mas basicamente o que eu vou fazer aqui o que eu estou fazendo aqui? A sintaxe da definição de uma função é assim: def, o nome da função, então,
eu estou definindo uma função que é chamada hello, e ela tem como parâmetro um elemento chamado nome. Então, ela vai receber como input o elemento chamado nome. Aí, 2 pontos, e tudo que está aqui nessa indentação são operações, ali, uma sequência de tarefas, né, de operações que essa função vai desempenhar. Então, basicamente, a função hello, o que ela faz? Ela define uma entidade chamada mensagem, cujo a informação que contém nela é hello mais o nome, e ela retorna essa mensagem. Então, assim, quando eu falo, como é que eu utilizo essa função? Então, se eu falo, hello, André, o que eu estou querendo dizer aqui? Eu quero chamar essa função que faz essas operações aqui com o atributo, com o parâmetro André, é um string nesse caso. Então, o que ela vai fazer? Vai executar essa sequência de operações aqui, que é basicamente uma soma, né? E vai retornar essa mensagem. Então, o que ela fez? Ela retornou a mensagem hello André, tá bem? Geralmente o que eu poderia fazer é atribuir o output dessa função a uma variável. Então, assim, x recebe o valor da função hello avaliada na entidade André, tá bem? Acho que nada muito complexo, né? Então, assim, no caso acima, nome é um parâmetro. A ação é a impressão ou a definição da frase, né? Calma lá. E não é o output da função, não. A ação, aliás, o output, né? A frase. Então, assim, a gente pode, vou definir aqui, por exemplo, o que a gente tinha conversado sobre, peça para um usuário, um número, e aí e deu o seu sucessor, né? Então, a gente pode fazer isso através de uma função. Quando eu falo assim, def sucessor de n, o que eu estou querendo? Se essa função aqui calcula o sucessor de um número n, o que ela tem que retornar? N mais 1. Então, assim, nesse caso, eu posso utilizar do artifício de pressupor que o meu usuário vai utilizar essa função colocando o número aqui e obtendo a resposta. Então, assim, qual que é o sucessor de 5? 6. E aí, fica muito mais fácil de trabalhar com determinados inputs que não são mensagens. Vocês lembram que a gente sempre no input ficava colocando float ou int. Então, aqui nesse caso, a gente poderia simplesmente pedir para o nosso usuário a introdução de uma lista. Então, assim, vou falar aqui sobre, por exemplo, se eu faço def ordenar, sei lá, ordenado. Então, eu coloco lista aqui, eu posso de fato verificar, sei lá, é que eu não gostaria de dar a resposta aqui agora para vocês porque é para entregar, né? Mas assim, quando eu coloco isso e coloco uma sequência de parâmetros aqui, uma sequência de tarefas que ele deve fazer, eu quero saber se essa lista está ordenada. Então, eu faço uma sequência de testes aqui e eu coloco um return e o valor true ou false, né? Tipo, o teste que eu fiz. E daí, nesse caso, o usuário já pode em si incluir uma lista. Ele poderia colocar, está ordenada essa lista aqui, 1, 5, 7, 2. E aí, teoricamente, o output dessa função aqui, aplicada nesse parâmetro, seria false, tá bem?
mais ou menos essa ideia aqui que a gente vai trabalhar, tá bom? Então vamos colocar, por exemplo, vamos definir aqui função módulo. Módulo de x. Como é que a gente define a função módulo? Se o número for positivo, vai ser positivo. Se for negativo, vai ser positivo. É isso, né? Então, if x maior que 0, return Uhum. else. Pode ser maior ou igual até, né? Pra não existir alguma coisa inválida. Return x. Isso aí. Uhum. Então, quando eu falo agora, quem é o módulo de menos 5? É 5. Qual é o módulo de 8? É 8. Então, nada muito complexo, né? Então, basicamente, a sintaxe para a criação de uma função é def, nome da função, os parâmetros que ela exige e a sequência de operações, e o return seria basicamente o output da função. Lembrando aqui que, nesse caso, por que tem dois returns aqui? Porque ele vai recair nesse cara, né, nesse teste lógico, ou nesse daqui. Eu poderia falar assim, if x maior ou igual a 0, defina um cara como sendo x, a igual a x, else a igual a menos x e return a. Também seria análogo, tá bem? Tipo, algo desse gênero aqui. Para a gente não necessitar de dois returns. Também daria a mesma coisa, tá bom? Queria... Vamos ver uma outra função aqui que eu acho interessante da gente brincar, seria a função de distância. Distância entre dois pontos, em R2. Beleza? Então, assim, só para a gente deixar claro aqui que as funções podem receber mais de um parâmetro. Então, nesse caso, a função distância, ela vai receber, por exemplo, x1 e x2, que são a primeira e a segunda coordenada do vetor x, e y1 e y2, que são as duas coordenadas, né, primeira e segunda, de um vetor y. Então, qual que seria a distância nesse caso aqui? Return. Vocês lembram como é que se calcula a distância de dois vetores? x1 menos y1 mais x2 menos y2 ao quadrado, e tudo isso daqui elevado a meio, certo? Então, esse cara aqui calcula a distância de entre dois vetores, né? Dois pontos, no caso, a distância de dois pontos em R2. Tá bom? Então, a gente pode colocar uma função que depende de vários parâmetros, e isso não tem problema, tá bom? Outra coisa que a gente pode fazer aqui também, deixa eu só ver se não... Professor, ele seria x, né? Seria tipo x2 menos x1 e y2 menos y1. Quer dizer, o 2 e o 1 meio que pouco importa, né? Mas só tem que estar... Tem que ser x com x e y com y, né? Na realidade depende, né? Deixa eu pensar um pouco aqui. Tipo, ele não vai dar erro, ele vai calcular alguma coisa, né? Vai dar um erro semântico, na verdade, mas... Assim, se eu tenho... Aqui daí depende de como é que você está definindo o teu vetor. Tipo, se eu tenho um ponto do tipo x1, x2 e outro ponto do tipo y1 e
y2, então esse daqui é um ponto, esse daqui é outro ponto. A distância é essa, não? Ah, sim. Nesse caso tá certo. Uhum. Sim. É que eu talvez você estava falando se o ponto fosse x1, y1, x2, y2. Né? Sim, exato, Perfeito. Pontos no plano cartesiano. Aí depende de como, tipo assim, como é que você está imaginando o formato dos teus pontos, né? Se eu penso como, meus pontos são da forma x1, x2, y1, y2, essa daqui é a distância. Se você fizer um ponto do tipo x1, y1, x2, y2, aí você de fato tem que fazer x com x e y com y, tá certo? E aí também a gente consegue fazer, é possível, deixa eu pensar aqui, uma função que faz o quadrado, por exemplo. Então, return x ao quadrado. Uma coisa que a gente pode fazer é fazer composições de funções. Então, então eu posso fazer isso daqui. Sei que talvez não faça muito sentido, mas eu posso calcular o quadrado do módulo de menos 3. Então, o que ele vai fazer aqui nesse caso? Ele vai calcular primeiro o módulo de menos 3, que já foi definido, né, que é 3, e vai calcular o quadrado. O quadrado de 3, que é 9. Então, dá para a gente fazer composições de funções também, tá bom? Então, é natural a gente, em alguns momentos, até mesmo dentro de uma função, utilizar outras funções. Basicamente é isso, né? Quando eu falo aqui nessa função distância, eu estou utilizando outras funções aqui, né? Eu estou utilizando que são as operações em si, né? Uma operação nada mais é uma função aqui que está recebendo esses dois elementos e está fazendo essa operação de subtração. Nesse caso aqui, a operação de elevar ao quadrado, enfim. Então é isso. Ô, Kleber, tem uma pergunta aqui do André aqui no chat aqui. Claro. Deixa eu ver aqui. Sim. Bom, André, se você... A pergunta do André é a seguinte, se você fizer, nesse caso aqui, por exemplo, se você bater num return aqui, ele verifica o restante da função ou ele para ali? De fato, ele para ali. Então, assim, por exemplo, se eu colocasse mais coisas aqui, vamos pensar aqui, print teste. Vou colocar módulo de menos 2. Não olhou para esse cara. Porque assim, no momento em que ele entrou aqui e falou, opa, legal, return menos x, o return é basicamente, cara, o output da minha função é isso. Então, para mim basta. Tipo, eu não preciso ir além na análise da minha função, tá bem? Então, esse é um ponto que de fato tem que ser tomado com, assim, tem que ter cautela. Boa. Então, por exemplo, aqui, faça uma função que recebe xy e retorna true se x é divisível por y e false caso contrário. Nomeie essa função de is divisible. Então, basicamente assim, os nossos exercícios vão ser muito pautados nesse tipo de coisa agora. Então, não necessariamente pedir um input do nosso usuário, mas a criação de uma função, que fica muito mais simples. Porque aí você não precisa falar assim, input x, input y. Não. Então, é divisível x por y. Então, você já cria uma função que faz essa operação. Então, nesse caso aqui, a gente já viu que a gente tem aquele carinha que é o resto da divisão, né? Então, qual que é o resto da divisão de 5 por 2? É 1. Então, se x é divisível por y, significa que o resto da divisão de x por y é igual a 0. Então, a gente já viu que isso daqui traz um valor booleano, então que seria true, no caso desses caras, desse cara ser 0, e false caso contrário. Então, já poderia colocar aqui return
esse valor. Então, basicamente, ele vai fazer o seguinte. Retorne true, caso o resto da divisão de x por y seja 0, e false, caso contrário. Então, vamos fazer o teste dessa função. False. Tá bem? Até aqui, alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Beleza. Outro ponto também é que a gente consegue definir argumentos padrões para a nossa função. Isso é bem útil na realidade. Então, assim, vou fazer uma suposição. Quando a gente fala... deixa eu pensar um pouquinho aqui. Se eu falasse assim... nesse é divisível aqui. Se eu quisesse criar além de criar um valor lógico, eu quisesse dar a opção do meu usuário imprimir ou não a mensagem dos caras serem divisíveis, eu poderia fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui uma opção que se chama imprimir. Então, assim, como o André pontuou, se a gente já botar o return aqui, ele já vai parar a função. Então, o que eu vou fazer? Eu vou definir esse cara aqui com uma variável auxiliar. Então, divisível vai tomar esse valor lógico aqui, tá bom? Assim, ó. If imprimir e aí tem várias outras opções aqui, né? Se é para imprimir a mensagem, então eu tenho que verificar se esse cara é divisível ou não, né? Então, if divisível, então print a mensagem. X é divisível por y. Else, ou seja, se é para imprimir e ele não é divisível, então aqui x não é divisível por y. Se ele não pediu para imprimir, se esse imprimir aqui for false, eu não preciso fazer nada, então não vai ter um else aqui nesse caso. E o return vai ser, pura e simplesmente, divisível, ou seja, ele vai retornar a mensagem, aliás, ele vai retornar o valor true ou false, né? Então, se eu falo isso daqui, divisível, 4 por 3, true, o que ele vai fazer? Eu quero saber se 4 é divisível por 3 e eu quero imprimir a mensagem se o cara é divisível por 3 ou não. Então, ele imprimiu a mensagem, 4 não é divisível por 3 e o que ele retornou foi false. Se eu faço isso daqui, ó, z igual, basicamente ele fez a impressão e o return, que é o output da função, ele guardou nessa variável z aqui. Ó. Então, assim, caso eu coloque false aqui, ele não vai imprimir, tá bom? Aí o ponto é o seguinte, quando eu falo, argumentos padrões, eu posso definir um argumento padrão para a nossa função. Então, eu posso definir aqui por padrão, e vamos ver aqui o que acontece quando eu faço isso daqui, ó. Se eu quero rodar a função, eu só coloco 4 e 3. Eu quero saber se 4 é divisível por 3. Ele vai falar, poxa, essa função é divisível, tá faltando um cara. Tipo, você não colocou o argumento imprimir. Então, assim, o ideal é a gente definir essa função aqui com esse parâmetro aqui já definido a priori. Então, eu posso definir esse cara como false
que vai significar o quê? Quando eu defino esse cara como false, eu estou dizendo, olha, se o meu usuário não me entregar esse valor aqui de imprimir, defina ele como false. Tipo, a princípio ele é falso. Caso o meu usuário coloque o valor true, vai ser true. Então, se eu fizer isso daqui, vai rodar na mesma. Tipo, ele vai entender que esse cara é true. Se eu fizer com false, ele não vai fazer impressão. E se eu colocar sem nada, que era o que a gente estava tentando ali, ele não vai fazer impressão, porque ele já tomou como uma verdade a priori que esse valor é falso, tá bem? Então, assim, esses argumentos que são argumentos padrões, eles são úteis nesse caso, para a gente não, muitas vezes, não quebrar o nosso código por ausência de algum parâmetro, ou muitas vezes não faz sentido você, assim, você quer deixar a tua função um pouquinho mais abrangente, mas a maioria das vezes sempre vai ser aquele parâmetro. Então, sei lá, você está calculando distância, né, de pontos e tal. Você está fazendo um modelo, alguma coisa que exige calcular a distância entre pontos. E aí, a princípio, a distância vai ser sempre euclidiana e você vai calculando a distância euclidiana. Mas assim, aquele teu método pode ser utilizado também com a distância, sei lá, com a norma infinita ou com a norma 1. Então, assim, você pode colocar lá norma e, a princípio, deixar ela como norma euclidiana e aí deixar setado lá, tipo, como um parâmetro padrão euclidiana. E caso o cara coloque, norma 1, norma infinito, você, lá dentro do código, escondidinho, fala, beleza, então se for norma infinito, calcula desse jeito, se for norma 1, calcula daquele jeito, mas a princípio, como a maioria das vezes o pessoal vai utilizar a norma euclidiana, então já por padrão vai ser norma euclidiana, para o usuário não precisar ficar colocando norma euclidiana a todo momento, tá bem? Fez sentido, pessoal? Tá claro? Sim, professor. Boa. Eu acharia legal a gente fazer um exercíciozinho aqui, só para a gente brincar um pouco com essa questão de funções. Vamos fazer esse exercício 1 aqui, por exemplo. Aliás, faça um programa, no caso, vamos pensar numa função, que dado n, imprima essa piramidezinha, esse triângulo aqui. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 4, e aí n vezes. Vou dar uns minutinhos para vocês fazerem aí, e depois a gente resolve junto, tá bom? Lembrando que as questões estão lá no FPR virtual, tá bom? Tem uma na nossa sessão da semana, tem lá os códigos feitos na aula, tal. Tem lá exercícios da aula 4. Mais ou menos claro aqui, sei lá, define uma função pirâmide que recebe um valor n e retorna aquela piramidezinha ali. E aqui é suposto da gente fazer todo o desenvolvimento para criar aquela pirâmide, tá bom?
Alguém tem alguma ideia sobre como resolver esse exercício? Fazer um loop, né? E pelo menos começar com a ideia de um loop. Aí você faz algo parecido com, tipo, for, aí um índice i, in, aí range, pode ser. Aí se eu não. Agora tenho que lembrar qual que é a sequência dos parâmetros aí, mas é o segundo parâmetro que ele é o incremento de um para outro? No range? Ou não, professor? Se você definir dois caras, ele vai ser o primeiro e o último, com exceção, inclusive o primeiro e exclusive o último, né? Tipo, se eu falar assim, 2, 5, vai ser do 2 até o 4. Ah, entendi. Então seria do 1 até o n mais 1, né? E aí? Pera aí. Aí a gente pode fazer outro loop, né? Eu acho. Mais um for, e daí a gente faz isso. Pera aí. Deixa eu continuar pensando um pouquinho aqui, pera. Tá bom. Assim, só para alinhar o pensamento de todo mundo, esse for i aqui, de 1 até n, né? Você está pensando em cada linha dessa daqui, né? Você está pensando em imprimir cada uma dessas linhas, né? E agora você quer um for para fazer, para na primeira linha imprimir só uma vez, para na segunda linha imprimir 2 vezes, para na terceira imprimir 3, certo? Isso. Boa. Então, quando o i for 3, por exemplo, eu quero imprimir quantas vezes? 3, certo? Sim. Então, no caso, o que você acha da gente fazer um range no J de 1 até I? No caso, pensando na sintaxe aqui, 1 até I mais 1. Sim, então, faz sentido. Faz? Então, ou de 1 a I, ou range, poderia ser esse cara, ou poderia ser só range I, que seria de 0 a I menos 1. Independente, o que a gente precisa é que esse J aqui seja efetuado I vezes, certo? Exato. E daí nesse só caso, print J, né? Tá bom. Print J? I, na verdade, né? Print I, exatamente. Só que assim, tá, vamos fazer isso aqui, a gente viu. Verdade. O print J, você já tá dando um spoiler sobre esse cara aqui, mas é basicamente isso. Se você fizer um print J, vai sair isso aqui, né? Vai ser o J iria percorrer de 1 até... Se fosse de 1 aqui, né? Então vamos colocar 1 até I mais 1, só para ficar bem aderente com o próximo exercício. Mas se a gente fizer isso, você concorda que... vamos lá, o return assim, o output da função ele não está bem definido aqui, né? Tipo, eu queria que ele imprimisse essa pirâmide. Eu posso dar um return, tipo, nada, e tá tudo bem por isso.
e só fazer esses prints. Então, ele vai executar uma sequência de operações e não vai retornar nada. Mas assim, você concorda que se eu fizer print i dessa maneira, ele vai printar em linhas distintas? Então, tipo, vamos ver o que está acontecendo quando eu faço isso aqui, ó. Pirâmide de 3. O 1 e aliás, o 2 e o 2, eles estão em linhas distintas, porque são prints diferentes, né? São prints distintos. Então, por padrão, depois que um print é executado, o próximo já vem para a próxima linha. Isso, exatamente. Uhum. E aí existem várias maneiras da gente resolver esse problema e tal. Assim, o que a gente pode fazer a gente pode criar uma mensagem aqui que tem, a princípio, o valor não tem nada, é uma string vazia, e a cada um desses caras aqui falar, mensagem... É verdade, mensagem append, daí, né? Acho. Ou mensagem igual a mensagem mais i, só que teria que ser string de i, né? Certo? E quando ele acabar quando ele sair desse for aqui, quando ele fizer 1, depois 2, 2, eu preciso pular de linha, certo? Então, nesse caso, o pular de linha, vocês lembram como é que uma string, qual que é a ideia de pular de linha numa string? O que você incrementa na string? Era /n, acho. Exatamente, /n. Então, vamos fazer o return dessa mensagem aqui, só para a gente ter uma ideia do que ele vai... Professor, aquele mensagem ele teria que estar dentro do primeiro for, né? Não teria? Porque a gente quer resetar a mensagem a cada linha que é impressa da pirâmide. Deixa eu pensar um pouquinho. Não necessariamente. A mensagem pode ser tipo... nesse caso aqui vai ser 1/n, 22/n, 333/n. Tipo, e esse /n aqui é que vai declarar a mudança de linha. Daí você não precisa... Você pode imprimir ela no final. Se você quiser imprimir ela loop a loop, eu concordo com você. Você define a mensagem aqui, não precisa nem definir essa quebra de linha e coloca print mensagem. É uma hipótese também. A gente pode até fazer aqui para, de fato, expressar várias maneiras de se resolver o problema. Ó, nesse caso, quando eu pego essa mensagem, poxa, tá super estranho isso aqui, né? 1/n, 22/n, 333. Só que quando eu faço assim, return print dessa mensagem, efetivamente vai fazer aquilo que eu quero. Ele deu um /n a mais aqui no final, né? Mas ele está fazendo basicamente o que eu quero aqui, né? 10. Tá bem? Essa é uma hipótese. Vamos fazer como você comentou também. Vamos fazer assim, para aproveitar essa linha que você pula toda vez que você dá o print, você pode definir mensagem aqui, como sendo uma string vazia a cada um desses loops. Então, aqui eu vou começar com uma mensagem vazia, né, nesse 1. Depois no 2 eu vou começar com uma mensagem vazia também, e só vou fazer mensagem igual a esse pedaço e vou printando. Então, pode ser isso aqui. Print. Entendi. E nesse caso o return é vazio, né? Eu acho. Nesse caso o return é vazio, exatamente. Então, dá na mesma. Só que aí vai mudar exatamente isso, né? O teu return vai passar a ser vazio. Opa! Acho que... Sim. Então, também funciona, tá bom? Dá para fazer de várias formas, inclusive esse for j aqui, vamos fazer de outra maneira ainda, só para abrir a mente de vocês assim, para ver que de fato tem diversas maneiras de se fazer isso. No final das contas, eu quero vocês concordam que eu quero i vezes
para cada i aqui eu quero i vezes essa string i, então também posso fazer isso daqui, ó. Apaga tudo isso aqui. Dá pra fazer multiplicação de string, né? Exatamente. Print, o mais simples possível. Print i vezes string i. Na mesma, tá bem? Então, assim, existem várias e várias maneiras de se pensar no mesmo exercício, mas, em suma, a ideia é essa. Ficou claro para todo mundo? Alguém ficou com dúvida? Kleber, Pode falar. nesse caso que você fez desse jeito bem simples ali, que por acaso era o jeito que eu estava talvez pensando de fazer, daí o return fica desse jeito mesmo? Coloca o quê? Pode ser. Você pode colocar o return como sendo vazio, no caso. Tá. Assim, não digo que não é uma boa prática. Tipo, a ideia natural de função é que ela tenha uma variáveis de entrada e variáveis de saída. Uhum. Mas, efetivamente, quando a gente está falando de programação, não necessariamente. Não é uma obrigatoriedade. Então, nesse caso, o return ficaria sem nada. Tá tudo bem. Tá, beleza. Então, beleza. Aqui tem mais alguns exercícios que a gente pode brincar um pouquinho e tal, mas eu queria falar um pouquinho sobre recursão com vocês primeiro. Esses exercícios, se vocês puderem tentar fazer em casa e tal, inclusive alguns deles eu vou selecionar depois para para vocês entregarem, tá bom? Vocês sabem o que é uma... Já estou dando spoiler aqui, mas tudo bem. Vocês sabem o que é uma função recursiva? Qual que é a definição de uma função recursiva? Pensando em... Talvez vocês já tenham visto isso em alguma aula da graduação mesmo. Teoria dos números. A função da recursiva é aquela cuja definição é baseada em, tipo, um passo anterior ou algo parecido. Tipo, enfim, ela meio que vai alimentando a própria definição. É meio estranho isso, mas... Perfeito. Mas essa é a ideia. Essa é a ideia. Pode ser que defina, assim, que a função seja definida por um passo anterior ou que a função dependa dela mesma, né? Então, assim... É isso. É basicamente isso que você disse. Se eu vou dar um passo em relação àquela função, ela vai depender dos N passos anteriores que eu dei. Uma coisa desse gênero. Então, assim, como é que a gente... Eu vou fazer uma definição de uma função aqui que é recursiva, a mais conhecida de todas. Rapidinho. Claro. Só para refrescar quanto a definições de matemática mesmo, isso é a mesma coisa que funções definidas indutivamente? Ou estou errado? Porque eu lembro de ter lido em algum lugar isso, mas talvez o professor Roberto consiga dizer também, não tenho certeza. Agora você me pegou. Também agora também não sei dizer. Eu acho, também não sei dizer. Eu acho que não, eu acho que é diferente. Mas tem uma correlação, sim. Assim, a coisa sutil é porque recursiva a gente pensa no passos finitos, para fatorial, né? Assim, E indutivamente é assim, você tem um processo de indução embutido ali, né? Sim. Né? Então, indutivamente, recursivamente, eu penso já em operações finitos de passos, né? Sim. Você pega, sei lá, fatorial, Fibonacci, assim, você quer definir aqui e tal, para ter o passo N, você vai, uma sequência finita. Sim. Então, indutivamente, eu botaria, assim, tem uma sutileza matemática ali com o processo de indução. É assim que eu estou falando, tá, Nicolas? É o Nicolas que está perguntando, né? É o Nicolas? Tá, Nicolas, mas eu não... Agora eu confesso também, eu não sei. Mas, a princípio, se eu fosse dizer agora na lata, eu diria que não. Mas é quase a mesma coisa, essa questão tem a questão do infinito aí, que tem uma cuidado da indução. Então, acho que eu pensei melhor e realmente eu acho que é diferente também, porque, se eu não me engano, essas definidas indutivamente, tipo, a definição dela para em um momento, assim, sabe? Digamos assim, enquanto que essa indutivamente, ela vai infinitamente precisando do passo anterior, eu acho. É que, na realidade, eu acho que é mais ou menos assim. Quando você fala em recursão, você tem lá o caso, para definir um determinado valor, você vai retornando até um caso
de base na recursão. Então, tipo, como o fatorial, né? A gente sabe que o fatorial de um número é aquele número multiplicado pelos seus, sei lá, 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, 5 fatorial é igual a 5 vezes 4 fatorial, e isso funciona porque a gente sabe que 1 fatorial é igual a 1. Então, a gente tem esse caso de base para apoiar a gente. Quando a gente fala em indução, em vez de você caminhar para trás, meio que você está caminhando para frente, né? Você fala assim, sabendo que as coisas funcionam até aqui, como é que eu defino o próximo passo, o próximo, indefinidamente, sabe? Então, acho que é meio que tem essa sutileza, basicamente, que o professor Roberto comentou, que você está, tipo, pensando em caminhar para o infinito. No caso da recursão, não. Você tem que ir vindo para trás até o teu caso de base e parar ali, sabe? Na construção do... Faz sentido. Realmente acho que são coisas distintas. Valeu, professor. Nada. Até obrigado, professor Roberto, aí, pela intervenção. Então, assim, vamos falar sobre justamente essa função fatorial. A gente sabe que... vamos pegar ali n fatorial. Como eu comentei, uma função, um número fatorial, um n fatorial é n vezes n menos 1, vezes n menos 2, até vezes 1, e beleza. Então, efetivamente, a gente pode falar que, sei lá, 4, agora, deixa eu fazer um markdown aqui. Vocês concordam comigo que n fatorial é igual a n vezes n menos 1 fatorial? Opa. Vocês concordam comigo que isso daqui é válido? Se eu tenho 10 fatorial, é basicamente 10 vezes 9 vezes 8 vezes... Tarará, tarará. Só que esse 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 é justamente 9 fatorial, certo? Então, eu posso definir o fatorial com respeito à própria função fatorial, só que de um número menor. Então, assim, eu posso fazer o seguinte. Se n igual a 1, eu sei que o meu n fatorial é 1, concordo? Se o meu n não é 1, se o meu n é maior do que 1, e aqui eu estou pensando num domínio só dos números naturais, né? Se o meu n não é 1, o meu fatorial vai ser n vezes fatorial de n menos 1. Beleza? Então, assim, a minha função está dependendo da definição dela mesma. Então, o que ela vai fazer quando eu falo assim? Fatorial de 3, o que é? Ele vai olhar aqui e falar, opa, 3 não é 1, então ele vai entrar aqui. Então, o fatorial de 3 vai olhar e falar assim, eu tenho que retornar 3 vezes o fatorial de 2. Fatorial de 2. Por sua vez, fatorial de 2 vai entrar aqui e vai falar, n é 1? Não é. Puxa vida, então tem que retornar 2. Então já tinha 3 aqui, né? Vezes 2 fatorial de 2 menos 1, que é 1. Então, fatorial de 1. Aqui, ele vai entrar no caso de base. Então, ele vai olhar fatorial de 1. Para n igual a 1, torne 1. Então, esse cara vai ser 3 vezes 2 vezes 1. Tá bem? É isso que é isso que o computador vai fazer, tá bom? Claro que a gente não precisa definir dessa maneira. Então, só... vou deixar como código aqui. Deixar um comentáriozinho. Então, o que é fatorial de 3? 6. Tá bom? Ficou claro
o que está sendo feito aqui e por que essa função depende dela mesma e como essa coisa está funcionando? Pessoal? Sim, professor. Boa. Alguém não entendeu? Vamos para o complementar. Boa. Então, assim, agora... Professor, só uma Pode falar. pergunta. Uhum. Seria possível fazer usando o while também e for? Sem definir a função de maneira Sem uma recursiva? função, você fazer Sim, sim. direto usando. Daria. Daria para Certo. fazer sem recursão. Até dá para a gente brincar aqui e fazer, né? Vamos ver como é que a gente faz isso. Basicamente seria for i de 1 até n. Nesse caso eu preciso então do n mais 1. Valor é igual a valor vezes i. Concorda comigo? E aí eu posso começar o valor como sendo 1 e retornar esse valor. Também é possível. Então, assim, eu vou percorrer de 1 até n e vou ir multiplicando 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4 e aí retornar esse valor. Dá certo também. Só que a questão é que daí nesse caso não fica tão elegante, né? Tipo, Sim. dado que é uma função que pode ser escrita de maneira recursiva, é legal a gente explorar esse contexto também. Então, outro ponto aqui, esses caras aqui eu vou deixar como exercício para vocês, tá bom? Até para a gente não perder muito tempo, vou dar uns minutinhos também de intervalo para quem quiser ir ao banheiro, tomar água e tal. Mas assim, uma maneira também de fazer recursão, um exercício bacana para fazer de recursão é a multiplicação de dois números naturais através de somas sucessivas, que é basicamente como a gente aprendeu lá na escola, né? Tipo, quando a gente era criança, como é que a gente fazia 6 vezes 4? A gente fazia 4 mais 4 mais 4, 6 vezes, ou, de maneira análoga, 6 mais 6 mais 6 mais 6. 4 vezes, tá bom? Então a gente pode fazer isso também quando a gente fala em multiplicação. Se a multiplicação, se eu fixo um cara aqui, então, deixa eu definir aqui, def multiplicação. Depende de x e y. E agora eu vou fixar o y como sendo, por exemplo, o x vai ser esse cara aqui que vai ser o número de vezes, né? Então, if igual a 1, o que vai acontecer? Vamos resolver junto já esse. Se x é igual a 1, o que eu tenho que retornar aqui nesse caso? Que seria meu caso de base. Y. Y, né? Porque basicamente eu vou estar falando assim, eu estou multiplicando uma vez o y, então é y. Caso contrário, se o x é maior do que 1, como é que eu defino esse cara? Não vai ser y mais multiplicação de x menos 1 vezes y. É isso, né? Basicamente eu vou estar adicionando um fator de y. Então, 4 mais 5 vezes 4. Depois vai ser mais 4 mais 4 vezes 4. Mais 4 mais 3 vezes 4. Então, eu vou fazendo isso de maneira recursiva. Tá bem? Então, assim, multiplicação de 6... de 6 vezes 4. Então ele fez essa sequência de somas de maneira recursiva. Ficou claro como isso daqui foi feito? Sim. Legal. Então, aí
céu é o limite, né? Tipo, dá pra gente fazer várias coisas pensando nesse contexto. Tem um outro cara aqui que é implementar uma função recursiva soma n, que calcula o somatório dos n primeiros números inteiros, também dá para fazer isso. E aqui tem alguns outros exercícios que a gente pode brincar um pouquinho também, mas que a princípio eu vou deixar para casa para vocês resolverem. E depois alguns deles eu vou pedir para vocês entregarem, né? Mas na aula que vem a gente conversa sobre isso. Tal. Então eu quero dar um intervalozinho até, pode ser 6h20, okay? 12 minutinhos, e depois a gente fala um pouquinho sobre strings de novo, com uma nova ótica e tal. A gente vai falar um pouquinho sobre strings e dicionários, tá bom? E aí, se alguém tiver alguma dúvida sobre esses exercícios aqui e tal, pode mandar ali no chat. Não consegui entender muito bem como isso aqui foi desenvolvido e tal, a gente vai trabalhando, tá bem? Caso vocês queiram tomar uma água e ir ao banheiro e tal, caso contrário, podem brincar com os exercícios aqui, tá bom? Só vou parar de compartilhar. Aliás, não posso parar de compartilhar, senão vocês não vão conseguir ver os exercícios, né? Mas os exercícios estão lá na UFPR Virtual também, tá bom? Então fiquem à vontade aí. Professor, Hum. dá para fazer os exercícios da lista anterior com função? Porque parece bem mais fácil. Assim, eu gostaria que fizesse sem os conceitos de função para a gente meio que ir respeitando a lógica das coisas, sabe? É tipo quando você aprende a regra de L'Hopital, assim, você quer resolver qualquer limite, tipo, com a regra de L'Hopital porque parece mais fácil, mas é importante, tipo, a gente ir caminhando step by step, assim. Então, se puder não usar a função, beleza. Se você preferir, tal, tipo, fica à vontade, mas assim, minha recomendação é que não use, tá bem? Tudo bem. Então, 10 minutinhos aí, pessoal. Sim, Samara, as aulas ficam gravadas. Uhum. Vou pegar uma água ali e já estou de volta.
Samara, deixa eu tentar te mostrar aqui como é que faz para acessar. Você tá online aqui? Ah, beleza. Deixa eu ver como é que eu faço para te mostrar. Você está vendo aqui... você consegue verificar essas nossas postagens aqui no grupo? Boa. Então, assim, nesse caso, nessa mesma thread aqui tem as reuniões. Se você clica aqui, é suposto dele abrir. Então, por exemplo, aqui, ó, reunião iniciada, tarará. Essa reunião aqui vai ter o download expirou. Se passa de um mês, ele fica no repositório durante 30 dias. Se passa de um mês, ele expira. Mas assim, você está tentando buscar essas primeiras aulas, a princípio, ou são as demais? As mais próximas? Tá, a última. A princípio, a última aula deveria estar aqui. Não sei se você já fez esse teste para clicar aqui e verificar se deu certo. Caso não dê, em todo caso, eu vou passar aqui para vocês um link que eu tô subindo esses arquivos em um canal. Deixa eu ver aqui. Eu já passo para vocês. Eu tô subindo eles num canal no YouTube porque houveram várias pessoas que se inscreveram, né, e não tiveram a hipótese de participar do curso, porque passou do número de alunos que era suposto, e aí a gente ficou de subir essas aulas no YouTube para eles terem acesso. E também é legal que aí a gente desenvolve uma solução um pouco mais perene, né? Tipo, como o professor Roberto comentou, trabalha no banco lá, no Itaú, e eventualmente tem uma outra pessoa que também tem interesse em aprender sobre o assunto e tal. Então, eu sei, ter um material assim, acho que pode ajudar. Então, eu estou fazendo esses uploads no YouTube. Já eu acho o site aqui, tá bom? Eu te mando. Mando aqui para todo mundo, no caso. Boa. Vou colocar aqui o link. A princípio, eu quero colocar também algumas coisas sobre ciência de dados lá e tal, quando eu for dar o curso de ciência de dados, então acho que pode ser interessante. Pessoal, não sei se está todo mundo aqui, mas eu já gostaria de começar uma discussão aqui com vocês. Eu estou vendo para acho que a maioria de vocês conhecem o professor Lucas, que dá aula na graduação e tudo mais. Ele tem alguns alunos que são orientandos dele,
fazem trabalhos relacionados a inteligência artificial, né, aprendizado de máquina, e que tangenciam esse universo de ciência de dados. Eu estou pensando em marcar com eles uma apresentação dos tópicos de ciência de dados que eles trabalham, só que assim, para a gente não atrapalhar o nosso cronograma, eu queria discutir a hipótese de fazer em um dia fora do nosso dia de aula. Então eu estava pensando na terça-feira, dia 2, no mesmo horário da aula, tipo das 5 às 7. Eu gostaria de saber se alguém não tem essa disponibilidade, mas em todo caso também a ideia é ser uma coisa totalmente extra, algo só mesmo para instigar vocês, né, nesse universo, dado que o pessoal está desenvolvendo matemática em cima disso e tal, e pode até ser algo que vocês tenham interesse em não só na vida profissional, mas na vida acadêmica também, a estudar sobre isso, fazer TCC sobre isso, por exemplo, e tal, que usem técnicas de machine learning. Então, acho que pode agregar para a vida de vocês, mas como é um material extra e também vai ser gravado, então não se preocupem caso vocês não possam participar, mas eu gostaria de saber se teria minimamente uma aderência de vocês, assim, ou se vocês acham que é uma data ruim. Na terça-feira, dia 2, das 5 às 7. O que é que vocês acham? Por mim tá bom mesmo. É. Legal. Eu não tenho problemas nesse horário. Não? Tá, perfeito. Mais alguém, pessoal? Vocês acham que é possível? A princípio pode ser. Eu vou confirmar depois com vocês, tá bem? Mas acho que a gente já pode deixar meio que pré-agendado. Eu coloco lá no quadro de avisos também. Mas, a princípio, eu deixo pré-agendado para a gente falar no dia 2, tá bom? Então, voltando aqui, pessoal, no nosso pipeline, né? Eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre strings, só dar uma recapitulada e tal. E depois eu vou falar um pouquinho sobre strings sendo vistas na ótica de listas. Foi uma coisa que a gente não viu e tal, e como a gente viu listas agora, né, na aula passada e tal, acho que faz sentido a gente revisitar esse contexto. Coisa simples. Então, assim, como a gente se recorda, é possível definir uma string através das aspas, né? Então, string. Opa. Também é possível definir. Deixa eu colocar aqui assim. Mensagem. Também é possível definir uma string com o str, por exemplo. Str de 2. Então vai ser string que tem o valor 2. Deixa eu colocar nessa. Como a gente viu, existem maneiras de fazer o split dessa string. Então, se eu coloco aqui
eu coloco assim, split essa mensagem, basicamente ele vai criar uma lista, e o split por padrão é nos espaços. Então ele vai criar uma lista cujos elementos são outras strings, e o separador vai ser esse espaço. Então a gente vai ter Python, outra string outra string outra string linguagem. Obviamente que a gente pode fazer esse split por outra com outro argumento aqui de recorte, né? Então, se eu coloco assim, 1,2,3, 1,6,9. Posso falar assim, eu quero que você gere o split na vírgula. Então, a gente tem essa lista aqui. Essa daqui é outra maneira de se fazer aquele input, sabe? Se vocês quiserem colocar assim, para o usuário, sabe? Digite os números da lista separados por vírgula, por exemplo. Então, se você fizer isso daqui, você acabou de pegar os valores, mas lembre-se que eles estão aqui são strings, então ainda tem essa conversão, né? Então, por exemplo, só para a gente verificar como é que isso daqui poderia ser feito, né? Se eu fizesse assim, lista isso daqui, como é que eu faço para essa lista se tornar números, né? Então, vocês têm ideia de como que a gente poderia fazer? Para esse cara aqui, para cada um desses números se tornarem as suas versões, só que em números inteiros e não em strings? Alguém lembra como a gente pode fazer isso? Talvez dê para usar list comprehension. Nossa, falei errado, mas... Exato, list comprehension. Essa é a ideia. Então, assim, eu quero os inteiros de x for x em lista. Então, basicamente, ele vai percorrer todos esses valores x dessa lista e vão me entregar aqui os ints de x. Então, basicamente é isso, né? Você acabou de transformar esses caras que eram strings em valores de fato inteiros, tá bom? Então, acho que essa é uma maneira aí de receber também o input daquela lista, daquele exercício. Tá aí outra maneira. Para a gente concatenar strings, a gente já viu que é possível fazer pela soma, né? Então, se eu coloco minha string, então basicamente você acabou de concatenar 3 strings aqui através de duas somas, né? Essa string concatenada com essa através dessa soma, que é concatenada com essa através dessa soma, tá bem? Então, nada muito complexo, só mesmo coisas que a gente já viu e tal. O que é interessante aqui, começa a ficar interessante quando a gente trata de strings, trabalhar elas como se elas fossem listas. Então, é interessante a gente, acho que, saber isso, que uma string pode ser vista como uma lista no sentido de que se eu quiser acessar aqui, por exemplo, o segundo item dela, e lembrando que quando a gente fala isso na lista, a gente está falando do terceiro elemento, né? Porque aqui seria, na lista, a gente teria a contagem 0, 1, 2, 3. Então, o segundo cara seria basicamente o terceiro elemento. Então, de fato, a gente consegue fazer esse tipo de coisa. A gente consegue fazer, como a gente tinha falado, acesse os 2 últimos valores dessa string aqui. Tá bem? Então, isso é legal para
por exemplo, se eu tenho uma mensagem do tipo, eu tenho vários arquivos numa pasta e eles são do tipo blá 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 ponto CSV, e eu quero o nome do arquivo sem esse ponto CSV. Eu sei que eu posso sempre acessar esse cara até essa posição aqui. Como esse cara a gente pode fazer uns testes, mas esse cara é o -4, tipo, -1, -2, -3, -4. Eu acabei de acessar esses valores até o elemento, até o -4 contando de trás para frente, tá bem? Então, do último para o primeiro. Então, assim, isso é possível de ser feito, tá bom? Outras funções que são interessantes aqui no universo de strings são... Deixa eu ver aqui, por exemplo. Eu posso definir a função upper. O que ela faz? Ela transforma todas essas strings aqui, todos esses elementos, seus respectivos maiúsculos, né? Então, o S vai estar atrelado ao S maiúsculo, o T vai estar atrelado ao T maiúsculo. Da mesma maneira, eu posso definir aqui por exemplo, e colocar um ponto lower. E aí, essa mensagem passa a ser toda minúscula, tá bem? Então, é só meio que funções aqui que podem nos auxiliar, né? Se eu falo assim, eu quero que toda a minha mensagem seja maiúscula, eu quero transformar toda em minúscula, vamos imaginar que a gente recebe uma tabela que foi manualmente preenchida, então, eventualmente, você vai ver lá Kleber em alguma mensagem e você vai ver Kleber em outra mensagem, e aí você quer que esses caras de fato sejam iguais. Você não quer que, tipo, se é o Kleber, pronto. Então, no geral, o ideal é você trazer todo mundo para o lower ou todo mundo para o upper, para você poder fazer essas comparações, porque se eu fizer isso daqui, ele vai dar false, tá bem? Então, agora quando eu falo assim, esse cara ponto upper, por exemplo, é igual a esse cara ponto upper, ele tem que ser, porque no final das contas isso aqui é isso, tá bem? Então, acho que é só para a gente fazer algumas comparações e tudo mais. Outro ponto que também, outra função que é interessante a gente saber assim, a gente viu aqui como fazer um split de uma mensagem através de um separador, certo? Vocês já pensaram que é possível também fazer o contrário? Criar uma mensagem através de uma lista com um agregador? Então, assim, como é que a gente faz isso, né? Se eu disser isso daqui, se eu tenho essa lista aqui, essa é a mensagem completa. E eu quero gerar uma string que tem todos esses caras aqui com um separador espaço, por exemplo. Então, o que eu faço? Eu posso colocar o espaço aqui, que é uma string, tá bem? String que tem o valor, a mensagem espaço, ponto join, juntar esses caras com esse agregador espaço aqui. E aí ele passa a ser, essa é a mensagem completa. Se eu colocar aqui outro agregador, sei lá, isso daqui, esse cara vai passar a ser o agregador, tá bem? Alguma dúvida, pessoal, com relação a essas funções? Pessoal? Sim, senhor. Boa.
Então, eu só vou ligar a luz ali rapidinho, tá bem? Já eu venho. Boa. Então, aqui tem... Vamos brincar um pouquinho com esses valores aqui, com esses exercícios. Vou fazer o exercício 10, por exemplo. Reverso do número. Faça uma função que retorne o reverso de um número inteiro informado. Por exemplo, 127 vai estar associado ao 721. Como vocês acham que a gente pode fazer resolver esse exercício? Então, vamos definir uma função aqui, né? Reverso, que recebe um inteiro. Vocês conseguem achar uma regra matemática que faz essa associação aqui? Do 127 para o 721, por exemplo? Não? No princípio não, né? Pelo menos não que a gente conheça aqui de cara, assim, de bate-pronto. Então, a gente consegue ver que esse reverso está estritamente ligado à mensagem, né? No final das contas, eu estou invertendo a mensagem associada àquele... a mensagem original. Então, tipo, esse número aqui, ele não tem relação alguma com esse número, com exceção de que a maneira com que a gente escreve ele, basicamente é o reverso, né? Então, assim, levando para esse lado, não é muito mais fácil a gente tratar desse número como uma string e aí fazer esse reverso? Então, vamos pensar aqui comigo. Eu falo assim, beleza, você me deu um número n. Eu vou fazer string de n, então, vamos pensar aqui comigo. Eu tenho n igual a 13. Quem é a string de n? A mensagem 13. Legal. Vamos colocar aqui 312. A gente já viu agora que essa string ela pode ser vista como uma lista. Certo? Como é que a gente inverte os valores de uma lista? Vocês lembram da aula passada? Reverse? Exatamente. Ponto reverse. Então, opa. Oxe. Agora eu fiquei confuso. Deixa eu dar um Google aqui. Será que não tem que dar split na listante? A gente pode dar um split, mas deixa eu pensar um pouco aqui. Eu gostaria de fato de trabalhar nela como se ela fosse uma lista. Vamos pensar nessa lista aqui, ó, que tem esses valores 1, 3. Como eu faço isso? Se a gente... Vamos pensar aqui. Se a gente faz assim, de 0 até 2... Vamos uma lista maior aqui. De 0 até 6... Vamos ver como é que a gente... Eu construir junto com vocês aqui, pessoal. O que eu estou querendo dizer aqui? Se eu tenho essa lista e eu quero acessar determinados elementos dessa lista, eu posso falar o seguinte, ó, eu quero acessar do elemento 0 até o elemento 6, então 0, 1, 2, 3, 4, 5, porque é exclusive, né?
de 2 em 2. Então eu quero acessar esse cara e depois esse cara seria o tamanho do passo. Então assim, eu quero acessar esse cara, depois eu quero acessar esse cara, depois eu quero acessar esse cara. Quando eu vou acessar esse daqui, ele já não está mais no range aqui do 6 e aí eu paro, tá bom? O que acontece se a gente fizer isso daqui? Eu quero todos os caras com o passo -1. Então, eu quero... Vocês lembram lá que se a gente omite esses caras aqui, esse cara e esse cara, a gente está falando assim, eu quero do primeiro até o último, só que o tamanho do passo, isso daqui é um truque, tá? O tamanho do passo é -1, então eu estou querendo dizer, eu quero começar de trás para frente. Então, ele acabou de inverter a minha lista. Vocês concordam? Então, eu quero todos os elementos com passo -1, ou seja, começando de trás para frente. Então, se eu faço isso daqui nessa string, eu acabei de gerar um número inverso. E aí, como eu quero que o cara retorne o reverso do número, mas como sendo um número, o que eu posso fazer? Definir o inteiro desse cara aqui. Tá bem? Acho que talvez eu tenha usado um hack aqui que vocês não estavam esperando. Eu estava pensando em usar, de fato, a função reverse, mas eu vi que ela não é um atributo da string como eu estava pensando que era. Mas ficou claro, pessoal, o que eu fiz aqui? Sim, sim, professor. Beleza. Alguém ficou com dúvida no que eu fiz aqui, nesse contexto aqui? Que basicamente eu tô... pode falar. É possível usar outros números aí que não sejam -1, e se for, o que acontece se você fizer isso? Se eu colocar, por exemplo, -2, então ele vai contar de trás para frente, só que daí ele vai pulando de 2 em 2. Então... entendi. Então, e se fosse número positivo, seria no sentido normal, pulando aquilo, né? Isso, exatamente. Beleza, Exatamente. obrigado. Então, nesse caso, vai pulando aqui. Esse é o tamanho do passo. Tipo, esse truquezinho de fazer o -1 para, tipo, contar de trás para frente é bem conhecido na linguagem de Python. Então, mas não era a hipótese que eu estava imaginando aqui na hora de resolver esse exercício. Mas basicamente, então, o que a gente tem aqui para resolver esse exercício seria return esse cara aqui. Funcionaria, né? Então eu quero o reverso de 2, 5, 4, 3, 2, 1. Tá bom? Ô Kleber, Pode falar. eu fiquei com uma dúvida aqui, que fiquei meio perdido aqui. Eu tava meio que, não sei quem foi alguém que falou que usar um split, porque eu tava mais naquela cabeça ali de usar um split para depois contar a lista. Porque assim, quando você escreve uma string, você digitou o número ali, né? strn. Então, ele interpreta, o Python interpreta como uma lista. Isso. Mas aí uma lista, eu tava pensando que isso aí seria uma lista com um único elemento, entendeu? Não, então, ele interpreta como uma lista onde cada algarismo aí, nesse caso. Isso, aí. Cada algarismo nesse caso, ou cada caractere, isso, tá certo, seria um elemento dessa lista. Então, quando eu falo assim, eu quero acessar o elemento que está na posição 3, então ele pega esse cara, sacou? Tá bom. Isso aqui. Não, porque eu tava, por isso que alguém, não sei quem foi que falou, vamos fazer um split, porque eu tava pensando nisso, eu vou fazer um split, separar elemento a elemento, para depois inverter. Não, mas entendi. Obrigado aí, Cláudio. Não, tranquilo. O ponto do split, a gente só teria que ter um certo cuidado. Vamos pensar aqui nesse... porque teria que ser um split acho que com esse parâmetro. Só teria que pensar em qual parâmetro queria quebrar, porque não tem nenhum cara aqui, sabe, nesse... não tem nenhum separador aqui para fazer esse split, sabe? Compreendo.
talvez se a gente fizesse assim, ó, com list comprehension, acho que daria certo. Seria x for x in string. Então, como a gente já viu que esse str aqui ele é visto no Python como uma lista, então, quem são os x nessa lista aqui? 1, 3, 1 e 2. Então, nesse caso, x para x nessa lista, 1, 3, 1 e 2, tá bem? E aí, nesse caso, daria para fazer o reverse, né? Sei lá, print isso, cara. Acho que teria que, na realidade, teria que colocar, atribuir esse cara, fazer a.reverse, print a. Que é agregar ele de novo, né? Tá bem? Beleza, Oi? beleza, entendi. Kleber, posso fazer uma pergunta? Claro. Opa. Teria que agregar esses caras de novo aqui. Pode fazer. Quem iria fazer a pergunta? Desculpa. Acho que o João, né? Ele falou que a conexão dele tá ruim. Tá, porque quando eu coloquei o... Calma aí. Porque quando eu coloquei o reverse, ele mostra nome, né? É que na realidade, assim, a função reverse, ela reordena basicamente assim. A gente viu ali o contexto de funções, certo? A função reverse, ela reordena, ela inverte, né, os elementos da lista e ela não entrega essa lista como no return. Ela só inverte os elementos da lista. Então, lá, assim, se você abrir o código de fato desse reverse, ele não vai ter um return, sabe? Então, por isso que o return é none nesse caso, porque tipo, não tinha nada para entregar de fato. Então, assim, você falou que lista.sort aparece como none, né, quando você coloca. Então, assim, aqui na realidade você tem que ordenar a lista e aí printar essa lista, porque agora ela está reordenada, tá bom? Então, tipo, foi a mesma coisa daqui, né? Esse a.reverse ele entregou um none, e daí quando eu coloquei print a, agora essa nova lista, ela tá invertida, tá bom? Ficou claro? Boa. Qualquer coisa, se você não conseguir, você me fala. Beleza. E acho que por hora é isso. Um exercício que é bem legal, pessoal, para vocês fazerem, eu gostaria só de discutir, tipo, qual que é o racional por trás desse exercício aqui. Até já dando spoiler, é um dos exercícios que eu gostaria que fossem entregues. Que é o exercício 12. Só para a gente... só queria discutir o racional, de fato, dele. Escreva um programa, uma função, no caso, né, que verifica se a frase é um palíndromo. O que significa um palíndromo, né? Por exemplo, missa é assim. Missa é assim, desconsiderando... missa é assim é uma hipótese. Roma me tem amor, que é basicamente uma frase que lida de frente para trás ou de trás para frente, detém a mesma mensagem. Isso, assim, no nosso caso, a gente está desconsiderando os espaços. Então, quando eu falo Roma me tem amor, e eu olho aqui, Roma met em
amor. Então, assim, não é exatamente a mesma mensagem, mas quando você desconsidera os espaços, ela passa a ser a mesma mensagem. Então, olhada de frente para trás, de trás para frente. Osso, por exemplo, é uma palavra que é um palíndromo. Então, assim, basicamente verificar se uma frase é ou não um palíndromo, desconsiderando os espaços, tá bem? Então, acho legal a gente só discutir um minutinho aqui sobre como que seria o racional desse tipo de exercício. Como é que vocês fariam ele? O que vocês acham? Talvez com uma lista de strings fazer a -1 e ver se são iguais. Exatamente, essa é a ideia. Assim, você pode transformar esse cara. Então vamos pensar aqui. Esse cara aqui, por exemplo. Transformar essa string aqui em uma que não tem o espaço, e nossa, até talvez essa deveria ser uma das funções que eu deveria ter explicado para vocês, mas basicamente o replace faz isso. Então, replace espaço para nada. Então, agora eu tenho uma string que não tem espaço. E aí, basicamente, o que a gente tem que fazer é verificar se até a metade, né, da string, ou caso ela tenha um número ímpar, até esse inteiro, a divisão inteira por 2, né? Se esse cara aqui, se o primeiro é igual ao último, se o segundo é igual ao penúltimo, então, basicamente, você vai fazer um for olhando se o elemento i é igual ao elemento -i dessa lista. Tá bem? Aí, tipo, é essa a sacada. Fazer um forzinho ali, coisa simples. Caso seja, caso, tipo, esses elementos das pontas vão coincidindo até o meio, então esse cara é um palíndromo. Caso contrário, não é mais. Não é um palíndromo, tá bem? Esse exercício aqui também é um exercício bem bacana de se fazer. A gente viu ali como criar caras todos uppercase e todos lowercase. Então, caras que são todos maiúsculos ou todos minúsculos. Mas como pegar uma frase e construir outra frase cujas primeiras letras das palavras são maiúsculas e as demais são minúsculas. Isso é uma coisa legal também. Então, você tem que descobrir o que é cada palavra aqui nesse caso, né? Que é simples. Você poderia dar um split nesse string com os separadores de espaço, e aí você passa a saber quais são as palavras, e aí construir uma nova lista que tem a primeira palavra, a primeira letra como sendo maiúscula e as demais minúsculas, e juntar tudo, tá bem? Acho que essa é uma coisa legal aqui de se fazer também. Aí, para fechar, pessoal, a aula de hoje, tá tudo bem até aqui? Acho que tranquilo. Para fechar a aula de hoje, eu gostaria de falar um pouquinho sobre dicionários, tá bom? Então, vimos que as listas em Python são estruturas sequenciais indexadas, onde cada elemento da lista pode ser acessado por um índice, um número inteiro. Então, como eu comentei, se eu tenho uma lista e eu falo, eu quero o elemento 3 dessa lista, ele vai olhar lá, quem é o elemento 0, 1, 2, 3, e vai pegar aquele cara ali. Então, esses elementos da lista são acessados por índices. Em algumas situações, ao invés de utilizar um número inteiro como índice, desejamos utilizar alguma informação, como, por exemplo, o nome de um objeto, o nome de alguma entidade. Então, assim, se eu tenho uma lista de alunos e notas, então, para eu acessar uma nota de um aluno, não seria legal eu ter uma lista e falar assim, esse aluno, eu posso fazer isso, né? Falar, é o aluno 17, é o aluno 18, é o aluno 19, e aí eu uso o contexto de listas. Se eu quero falar assim, não, é o aluno Roberto, é a aluna Natália, é a aluna Samara. Então, eu preciso dessa informação para encontrar
a nota. Então, assim, eu estou querendo achar uma informação através de outra informação, certo? Então, é para isso que servem os dicionários. Quando você quer definir um dicionário, né? Vamos definir um dicionário como sendo um tipo abstrato de dados que associa uma chave a um valor. A chave precisa ser única, ou seja, não pode haver chaves repetidas, e também deve ser imutável, ou seja, uma vez criada, ela permanece a mesma. O que eu quero dizer com isso? Se eu coloco uma lista de nomes e notas, eu não posso ter duas notas para um mesmo nome, né? Então, eu não posso ter... Roberto, nota 3. Roberto, nota 8. Não. Se é Roberto, é nota X. Se é André, nota Y. Então, basicamente, para cada chave, eu tenho um valor específico. Os valores podem coincidir? Podem. 2 alunos podem ter uma mesma nota, mas um mesmo aluno não pode ter 2 notas distintas, tá bem? Por isso o contexto de dicionário está atrelado a chave e valor. Basicamente, quando você pensa numa chave, você está imaginando que você tem uma chave para abrir uma... Assim, é uma associação meio boba, mas basicamente você tem uma chave para cada para cada porta. É mais ou menos isso. Então, não querendo ir muito além, você tem uma chave aqui para um valor específico. Você não pode ter uma chave associada a 2 valores, tá bem? Uma chave não pode abrir 2 portas. É mais ou menos essa ideia. Então é isso. Então, como é que a gente define um dicionário? Então, vamos lá. Vamos definir um dicionário aqui de determinados preços. Então, qual que é a sintaxe para a definição de um dicionário? São as chaves. Então, é aquilo que a gente tinha comentado lá na aula passada, lá numa aula retrasada, talvez, que quando a gente ia fazer álgebra de operações, né, e tudo mais, mas sempre só pode usar os parênteses, não pode usar os colchetes, não pode usar as chaves. Não pode, porque cada um tem uma notação dedicada. Os colchetes estão dedicados para as listas, as chaves estão dedicadas para os dicionários. Então, nesse caso, como é que a gente define aqui um dicionário? Então, eu preciso de chaves e valores. Então, preços. Preço da banana, sei lá, R$3 o quilo. O preço da maçã, R$5. Preço da laranja, R$3 também. E aí, assim eu defini um dicionário de preços, onde esses valores aqui são as chaves e esses valores aqui são os valores, né, associados a essas chaves. Então, quando eu falo assim, eu quero o dicionário preços avaliado agora na chave banana, ele me retorna o valor 3. E associado a laranja, devolve o valor 3 também. E associado a maçã, devolve o valor 5. Tá bem? Então, essa é a ideia. Você definir, por exemplo, o nome dos alunos ali e as notas. A princípio, 2 alunos podem ter uma mesma nota. E... dois alunos podem ter uma mesma nota, mas 2 notas não podem ser do mesmo aluno, né? Então, a gente não poderia colocar banana de novo aqui igual a 5. Isso provavelmente vai dar um erro de definição. No caso não deu, olha que loucura. Mas basicamente o que ele fez foi definir como último valor, né? Então ele definiu aqui banana como sendo 3, maçã como sendo 5, laranja como sendo 3 e banana como sendo 5, e passou no final sendo a ser 5, né? Então
basicamente ele fez um update do valor e não esqueceu daquele 3. Então, essa é a ideia, a gente não ter duas chaves aqui, porque ele não vai guardar essas duas informações, tá bem? Então, outra maneira de fazer, de definir dicionários é através desse elemento aqui, dict, tá bem? Um dict também pode definir um dicionário. Então, se eu falo assim, deixa eu pensar aqui, eu defino esse cara como sendo um dicionário, então, a princípio, ele é um dicionário vazio. Eu posso começar a definir valores dele do tipo, o Fábio, ele, sei lá, eu vou dar presentes de Natal. Então, o Fábio vai receber um celular. Presentes em Maria. Maria vai receber um computador. E aí, nesse caso, presentes passa a ter esses valores. Chave Fábio, valor celular, chave Maria, valor computador, tá bem? É mais ou menos a mesma ideia da lista, só que ela não está indexada por índices, ela está indexada por chaves, tá bom? Acho que não tem muito segredo e, obviamente, que se eu falo assim, eu quero qual que é o presente do Marcos? Poxa, não tem, né? Deu um erro de chave. Basicamente, ele falou, não tem Marcos nesse dicionário, tá bem? Então, você pode também fazer, se você quiser fazer um update desse cara, agora o presente da Maria, pensei bem, não vai ser um computador, vai ser, sei lá, um quadro. E aí, ele já fez a atualização aqui. Ele sobrescreveu aquele valor que existia antes. Tá bem? Acho que ficou alguma dúvida com respeito aos dicionários? Aqui acho que dicionários são um conceito bem simples, assim. Tudo bem, pessoal? Tudo certo. Boa. Então, beleza. Acho que por hora é isso. Acho que tem vários exercícios aqui, né, para a gente brincar um pouquinho e tal, mas já bateu o tempo. Acharia legal também vocês fazerem... se vocês puderem fazer esse exercício aqui, esse é um exercício legal. Fazer uma função que recebe uma string e retornar quantas vezes aparece cada character dessa string. Então, assim, nesse caso, deixa eu ver aqui, deixa eu até completar, em um dicionário. Então, o que eu quero é mais ou menos o seguinte, deixa eu só fazer um exemplo aqui. Eu quero que, se essa função em banana, por exemplo, me gerasse um dicionário onde o B, quantos Bs aparecem em banana? 1. Quantos As aparecem em banana? 3. Aliás, quantos N, né? Desculpa. Quantos Ns aparecem em banana? 2. Quantos As aparecem em banana? 3. Mais ou menos isso que eu estou pensando para esse exercício aqui. Acho que é um exercício legal de se fazer, lida um pouquinho com strings, lida um pouquinho com conceito de listas e dicionários também, tá bom? Acho que é um exercício bacana para se pensar aí. Alguma dúvida, pessoal? Só para... Ô, Kleber, eu queria só fazer uma pergunta, mas se não tiver tempo de responder e se não for, como eu vou dizer, pertinente nesse tópico aqui, você pode dizer que a gente conversa no outro momento. Imagine que eu tenho uma função que eu uso muito, tá bom? Digamos assim, eu estou lá, uso... Então, tem como eu salvar essa função
em algum arquivo e depois usar essa função em outro arquivo? Porque no MATLAB a gente faz muito isso. Assim, não sei se ficou claro o que eu quero dizer. O que eu quis dizer. Ficou. Ficou. Sim, é possível. Assim, tem um tipo de arquivo que é bem versátil para escrita de funções, de modelos e tal, que são os arquivos do tipo JSON. Eu acho que, assim, eu teria que dar uma olhada na sintaxe certinho para a gente guardar essa função, mas é possível sim. E aí depois fazer essa recuperação da função através desse tipo de arquivo JSON. Eu não tenho aqui de baixo pronto, mas a gente pode fazer na próxima aula, tá bom? Não, tá tranquilo. É só curiosidade mesmo. Porque no MATLAB assim, tem. É porque eu sempre fico pensando no MATLAB, minha cabeça de MATLAB, né? Então, porque lá a gente já cria a função e deixa. É como se fosse no TeX, deixa na mesma pasta onde estão os outros arquivos e aquela função ali, eu chamo ela em qualquer momento, em qualquer código, desde que esse código esteja na mesma pasta que está a função. Perfeito. Mas não precisa mudar a direção, não. Não, legal. Assim, dá para fazer dessa maneira que eu comentei, mas eu acho que quando a gente trabalhar com pacotes vai ser bacana, porque vai ficar claro que os pacotes nada mais são do que esse conjunto de funções que estão preparadinhas ali. Então, a gente consegue criar caras que simulam esses pacotes. Então, se eu falo assim, eu vou criar aqui uma função que inverte string. E aí eu posso colocar ali num arquivo que se chama, sei lá, utilidades. Então, tipo, eu posso falar from utilidades, import, invert string. E aí, tipo, ele vai falar, legal, então desse arquivo aqui eu vou recuperar essa função. É bacana, dá pra gente fazer. Tá, já entendi. Obrigadão aí, Clara. Nada. Mais algum ponto, pessoal? Tudo tranquilo? Então acho que por hoje é só. Deixa eu parar a gravação aqui.